Olá, turminha! E aí? Olha, a nossa aula de hoje é sobre animais. Animais domésticos e animais selvagens. Não é só esse assunto. O assunto de animais é bem extenso, mas aí a gente vai dividindo pelas aulas. Hoje a primeira aula é sobre animais domésticos e animais silvestres. O que são animais domésticos? É bem simples, é bem fácil, isso a gente aprende lá no comecinho, quando a gente começa a estudar, que animais domésticos são aqueles animais que a gente pode ter na nossa casa, não é? E animais silvestres são aqueles animais que são criados em matas, em florestas, em zoológicos, que eles não podem ter um convívio com os humanos, certo? Então, ó, aqui eu tenho um exemplo de animal doméstico. Que animalzinho é esse? Se vocês olharem, ele tá bem mimosinho, dá para vocês saberem. É uma vaca, isso mesmo. Então, a vaca a gente pode criar na nossa casa. Principalmente quem mora em sítio, quem mora num canto amplo, que dê para ter um curral. Aí você pode criar vaca. Vaca é um animal doméstico. Esse aqui, pela cor todo mundo já sabe, né? O pintinho amarelinho, exatamente. Ele também eu posso ter na minha casa. Só precisa ter um espaço adequado. Dentro de casa não é legal ter esse tipo de animal. Dentro de casa, mas se você tiver um quintal, uma área que dê para vocês criarem ele, não tem problema, tá certo? Esse aqui, esse é o gato. O gato aí eu posso ter dentro da minha casa, o gatinho. Que também não é muito legal por conta do pelo, né? Às vezes a gente fica com problema respiratório, mas é um animalzinho que dá pra gente ter dentro da nossa casa. Ele faz pouca sujeira e muita bagunça. Então, ó, o gatinho também é um animal doméstico. O cachorro também, juntamente com o gato, a gente também pode ter dentro da nossa casa. Então, é um animal doméstico. E a galinha também é um animal doméstico, que igualmente ao pintinho, não é legal ser criado dentro de casa, mas aí um quintal com areia, bem legal, porque a galinha adora areia para ciscar, para bicar as minhoquinhas do chão, da terra. Então, ó, a galinha e o pintinho é legal que seja criado no quintal. A vaquinha também. Mas o cachorro e o gato dá para ser criado dentro de casa. Então, todos esses são chamados, eu errei aí, vice? Todos esses são chamados de domésticos. Por quê? Porque eles podem ter um convívio com os homens, o homem, tá certo? Agora, tem esse animal aqui, que parece ser bem mimoso, mas é um animal silvestre. Esse aqui, de maneira nenhuma, a gente pode criar dentro da nossa casa. Existem pessoas que criam, que aí eles estão se arriscando a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus familiares, quando criam um animal silvestre dentro de casa. E há quem diga que quando cria um animal desde novinho, ele não tem instinto, mas isso não é verdade. Porque o instinto do animal silvestre já vem dentro dele. Desde que ele nasce, ele já tem o instinto silvestre. Por isso que ele não pode ser criado dentro de casa. Então, ele não pode ter convívio com o homem, tá certo? Esse aqui também, esse é o sapo. Ele também não é um animal doméstico, porque ele transmite doenças. Ele é um animal silvestre também. Esse aqui, o urso, também não pode ser criado dentro de casa. Apesar de ser bem fofinho, bem bonitinho, não pode de maneira nenhuma, certo? Até porque tem ursos, como os ursos polares, por exemplo, eles não se adaptam ao ambiente do homem, porque eles vivem em ambientes gelados, certo? Então, ó, o urso também é um animal silvestre. E este animal aqui, a coruja, também é um animal silvestre de hábitos noturnos. É um animal muito inteligente, principalmente à noite. Tem uma visão maravilhosa à noite, certo? Então, ó, animais silvestres são aqueles animais que não podem conviver com o ser humano. Já o doméstico são aqueles animais que podem
e eles não trazem nenhum risco, nenhum problema à saúde ou ao ser humano. Sabendo criar, porque existem cachorros que, se você não souber criar, um exemplo é o Pitbull. O Pitbull é um cachorro muito agressivo, apesar de ser um animal doméstico, mas ele é muito agressivo e quando você não sabe criar ele direitinho, ele vai lhe atacar, ele vai lhe machucar e pode até matar alguém, tá certo? Então é preciso ter cuidado, é preciso saber lidar com os animais, respeitar o ambiente, respeitar o momento deles. Às vezes o animal tá comendo e a pessoa fica mexendo com ele, então ele se irrita e é a defesa dele. Ele não sabe falar, ele não sabe pedir para você sair, ele não sabe pedir para você parar, então a defesa dele é essa, é partir para cima de você com agressividade, morder, arranhar, machucar. Então, ó, quem tem animal doméstico, é preciso ter muito cuidado, é preciso saber cuidar, que eles também precisam de cuidados, eles precisam de banho, de vacina, de alimentação adequada, eles precisam de carinho principalmente. São animais, não, mas eu não preciso dar carinho a um cachorro, precisa sim. É um animal e ele também tem sentimento, ele também sente que você está doente, ele sente que você está demorando. O animal, ele é, como o pessoal diz, ele é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque ele sente aquilo que o seu dono está sentindo. Então, quem tem seus animais, cuidem deles com muito carinho, alimente-os, vacine-os bem direitinho, para que eles não tenham nenhum problema e nem tragam problema para vocês, tá certo? E os animais silvestres, a gente precisa também respeitar os limites, os lugares deles, a gente não pode entrar porque é deles, e se a gente entrar, a gente vai ser prejudicado. Se vocês observarem bem, lá na bica, tem vários animais silvestres que eles são fechados, eles são em ambientes fechados, para não ter esse contato direto com o ser humano, para que não ocorra nenhum problema, tá certo? Um exemplo dos animais que tem lá que são silvestres é o leão, a onça, o tigre, as cobras. Então, todos eles estão em recintos, em ambientes fechados, para que não venha ter o contato com o homem e machucá-los, porque o instinto deles não é o mesmo dos animais domésticos. Eles não podem, de maneira nenhuma, serem domesticados. Então, se eles são silvestres, eles precisam ter o espaço deles e nós precisamos respeitar esses espaços, certo? Então, ó, semana que vem estamos aí novamente.